Não deixe sua congregação como é costume de alguns. Você entendeu errado. Muitas vezes as pessoas, os líderes de igreja, né, pastores de modo geral, usam um texto do livro aos Hebreus para afirmar que os seus membros não devem ir a outras igrejas, para que não venha deixar sua congregação, como diz no livro aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25. Entretanto, há aqui um equívoco no ensino. Por quê? Porque quando o autor disse isto, ele estava se referindo às pessoas que não iam à igreja, não iam para congregar na igreja, ficavam em casa. Era o que hoje nós chamamos de desigrejados. Então, os desigrejados da época, foi para eles que o texto foi escrito, né? Porque, aliás, não para eles, né? Mas em referência a ele. O que o autor estava dizendo era o seguinte: não seja como os desigrejados que deixam de congregar. Era isso que era o ponto. E não que nós não podemos visitar uma igreja, né, ou outra, não é nada disso. Lá no livro de aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, a Bíblia nos diz assim: não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então o texto ele está se referindo diretamente aos desigrejados. É claro que você e eu podemos visitar outras igrejas que professam a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde, claro, seja conhecido do nosso pastor. Nós não vamos sair num dia de culto, por exemplo, para visitar outra igreja sem que o nosso dirigente saiba, tenha ciência disso. Por quê? Porque uma vez ou outra acontecerá, por exemplo, de você estar congregando numa igreja e talvez a sua mãe numa outra igreja, e você quer visitar, porque naquele domingo é o dia das mães, por exemplo, você quer congregar com a sua mãe, porque é o dia das mães, na igreja da sua mãe e não na sua. Não há nenhum problema nisso. Então não era isso que o autor estava se referindo, de ir a outras igrejas. O que o autor estava se referindo, na verdade, é que nós deveríamos continuar congregando e não fazer como os desigrejados que não congregam. Portanto, você entendeu isto errado. Eu te aguardo no próximo sábado, à 1h30 da tarde, quando eu vou te apresentar algo que você entendeu errado sobre a Bíblia. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e não deixe de congregar. Tchau!